Olá pessoal, tudo bem? No último final de semana, o Manchester City foi campeão da Premier League. Manchester City treinado pelo técnico Pep Guardiola, o que significou o quarto título nos últimos 5 anos para os Blues. E esse título ele iniciou de novo, né, toda uma discussão sobre o Pep Guardiola, o trabalho dele no City. E eu gostaria de falar hoje no vídeo um pouquinho por que esse trabalho do Pep Guardiola é tão bom, é subestimado até certo nível, e porque eu acho o Pep Guardiola o melhor técnico de todos os tempos, assim dizendo. Então, se vocês já estão assistindo, se puderem, já vão aí dando um like no vídeo. Quem não for inscrito já vai se inscrevendo no canal, porque isso ajuda muito o meu projeto, o canal a crescer, o vídeo a chegar para mais pessoas. Então é isso, sem mais delongas. Bem, como eu estava falando nesse último domingo, com a vitória, né? Vitória rápida, em 5 minutos, o Manchester City virou um placar de 2-0 para 3-2 contra o Aston Villa e foi campeão inglês. Vou admitir que eu preferia o Liverpool, não por ter alguma torcida pelo clube, mas mais porque eu achava que a história, né? No final, tipo, o time treinado pelo ex-ídolo do Liverpool, vencendo o City, dando o título que o Garrett, né, no caso, técnico da Aston Villa, não conseguiu ganhar por causa daquele escorregão e tal. Seria uma história maravilhosa. Eu acho que o título do Liverpool, do ponto de vista narrativo, digamos assim, de história, seria melhor. Seria melhor, assim, para os livros, digamos. Mas, mesmo eu não torcendo a favor do Manchester City, eu acho que é muito importante a gente dizer mais uma vez o quanto esse time é dominante e o poder desse time, e dizer mais uma vez que é sempre importante ressaltar isso, a importância do Pep Guardiola, o poderio que ele deu a esse time, a capacidade que ele tem de criar hegemonias, criar dinastias. Depois da eliminação contra o Real Madrid, muita gente disse: nossa, mas o Guardiola não é isso tudo. Como é que ele pode perder um jogo assim? O time dele é melhor do que o Real Madrid, jogo controlado, como é que toma uma virada assim? Eu acho que isso são críticas válidas até certo ponto, mas eu não acho que o Pep Guardiola se torne superestimado por causa disso. E por quê? Porque todo técnico ele tem vários percalços na carreira dele. E eu acho que o Pep Guardiola é um dos poucos, um dos que menos tem. E é o que vai ter percalço muito avançado nessas competições. É difícil você ver um time do Pep Guardiola ser eliminado antes das semifinais. É muito difícil. Ele tem 8 semifinais, se não me engano. Se não me falha a memória. E, é claro, a gente não pode esquecer, ele conquistou 4 títulos de Premier League nos últimos 5 anos. Isso é uma coisa absurda. E não foi qualquer título de Premier League. Foram títulos sendo ultra dominantes e contra um adversário em 2018, 2019 e esse ano, um adversário que bateu 90 pontos. O Manchester City teve que chegar perto da perfeição, ou melhor dizendo, teve que raspar na perfeição, porque perto da perfeição o Liverpool também estava. Passou de 90 pontos. O Liverpool passou de 90 pontos e não foi campeão, por causa dessa dominância que é o Manchester City do Guardiola. Eu acho que, inclusive, esse é o trabalho do Guardiola que cimenta de vez o nome dele e o legado dele. Claro, teve Barcelona do Messi, e que é um time que eu considero que é o melhor de todos os tempos. É, Em outro vídeo eu discuto isso melhor. Porque eu, mas por que esse City? Porque apesar da gastança, de toda essa questão envolvendo, né, um clube-estado, né, que como o Manchester City como o PSG toda essa questão de onde vem esse dinheiro, todo o dinheiro gastado que ele tem, todo o dinheiro que ele tem à disposição para gastar, não existe no Manchester City um jogador como o Messi, por exemplo. Não tem. O que mais chega perto disso, vamos dizer, seria o De Bruyne. Mas o De Bruyne, por exemplo, ele não é melhor que o
Xavi, do que era o Iniesta. Ele é um excelente jogador, um cracaço de bola, um dos 10 melhores atualmente, acho que pode até dizer um dos 5 melhores atualmente do futebol mundial, mas ele não está no nível desses caras. Ou seja, o Guardiola ele montou uma dinastia sem ter um cara como o Messi, que é possivelmente o melhor jogador de todos os tempos. Tá? Ele é, digamos assim, um A ou um B junto com o Pelé. Ele não teve esse jogador. Ele não teve um jogador como o Xavi, o Iniesta. Ele não pegou também uma base, porque no Barcelona já tinha uma ideia de jogo e tal. Ele, claro que ele levou isso a estratosfera. O City, quando ele chega, tem. Claro, já era um time que gostava de jogar com a bola. O time do Manuel Pellegrini tocava bem a bola, gostava de jogar com a bola, mas nada perto do que fez o Guardiola. E é bom lembrar que a Premier League, ela, antes de chegar ao Guardiola, ela estava uma terra de ninguém, basicamente. Como eu vou explicar isso? Teve o tempo do Alex Ferguson dominando a Premier League, ganhando quase todo ano seguidamente. E de vez em quando chegavam uns adversários, né? Tipo o Arsene Wenger, no final dos anos 90, depois chegou o José Mourinho. O Manchester United tinha certo problema, só que acabava se adaptando e voltava a vencer. Só que sempre era dois times brigando. Dois, três times brigando. O Alex Ferguson se aposenta, a liga fica sem dono, digamos assim. Fica muito, títulos muito abertos, e até acho que é o começo do período da popularização da Premier League aqui no Brasil, quando populariza de vez, explode de vez, né, com dentro de TV a cabo, streaming, todas essas questões. E, e a Premier League, em oposição à La Liga, que tinha os melhores jogadores, os dois melhores times do mundo, né, Real Madrid e Barcelona, a conversa sempre foi que a Premier League era se tornou uma liga impossível de se fazer dinastias, impossível de ter apenas dois times disputando o título, porque eram muitos times bons. O que, na verdade, eu sempre discordei. Na verdade, eram muitos times, quer dizer, bons, mas nenhum time dominante. Então a Premier League ela ficou um bom período sem ninguém, sem nenhum time dominante. E já se falava que seria impossível ter outro Ferguson, outro cara que chegasse, dominasse completamente a liga por vários e vários anos. Então o Pep Guardiola chega, ele começa a trabalhar bem o time, e hoje a gente vê que, anos depois, o Manchester City é uma máquina. O Manchester City é uma equipe completamente dominante, é uma equipe chata de se enfrentar. É quase impossível vencer eles num torneio assim de pontos corridos. E o pontos corridos que é a grande qualidade do Pep Guardiola. Né? Só perdeu 2 títulos de pontos corridos na carreira. O que usam para detratar ele, no caso, são o desempenho desses times no mata-mata. Principalmente esse aí, Liga dos Campeões. Por quê? A última vez que o Pep Guardiola foi campeão da Liga dos Campeões foi em 2011. Isso já tem 11 anos, mais de uma década. E desde então tem ocorrido muitas decepções com o time do Guardiola. A gente lembra do Bayern, que bateu 3 vezes seguidas na semifinal. O City foi vice para o Chelsea, acabou de ser eliminado para o Real Madrid nas semifinais dessa temporada. Mas é importante dizer que como você pode usar, até que ponto você pode usar, chegar na semifinal de uma do mais importante torneio de clubes do mundo como um motivo para criticar, para dizer que é superestimado. Porque assim você está colocando a barra de julgamento dele, ainda mais alta. E se alguém tem uma barra de julgamento tão alta assim, isso quer dizer que ele está no nível diferente dos demais. Eu não acho que, lógico, por exemplo, no Bayern, ele passeou pela Bundesliga, porque apesar de ter um bom time do Borussia Dortmund, o Bayern é um colosso ali,
Já era antes dele chegar, inclusive. E a expectativa é que ele fizesse o time ser campeão da Champions. Ele não consegue fazer isso. Mas é importante a gente, né, falar que ele bateu no. Ele foi eliminado pelo Real Madrid do Cristiano Ronaldo e pelo Barcelona do trio MSN. E esse Real Madrid ele era o BBC ainda, com Benzema e o Bale em fases espetaculares também. Dá para realmente usar isso como uma detração a ele, como uma crítica tão grave? Claro, e teve problemas na hora de armar os times nesses enfrentamentos. Há muitas críticas a se fazer a ele, mas dá para fazer uma crítica tão grave assim, tão pesada assim nele? Creio que não. Acho que tem até um nível. Acho que isso não abala essa consideração dele como o melhor treinador de todos os tempos. Outra coisa que se fala sobre ele é que ele já pegou times montados, ou melhor dizendo, já pegou times muito estrelados. Só que é importante a gente lembrar. O Barcelona, por exemplo, o Messi, claro, já estava num caminho para se tornar o Messi. Mas o Barcelona, quando ele chegou, era um time que estava decepcionando na La Liga, porque viu o Real Madrid conquistar um bicampeonato, time em decadência e que não ia muito à frente na Champions League, e ele botou ordem na casa. É importante a gente lembrar que o Xavi, por exemplo, quando o Guardiola chegou lá, o Xavi era, lógico, um grande jogador, mas não era o Xavi o melhor, possivelmente um dos 5 melhores meias de todos os tempos. Não era esse o nível do Xavi. Mesma coisa do Iniesta. Eram excelentes jogadores muito bons, mas longe desse nível que depois da passagem do Guardiola eles começaram a ter. Isso é importante destacar. Ele fez esses jogadores melhores. Ele ele não pegou apenas craques e ganhou tudo. Ele melhorou o nível de todos esses jogadores. Todos esses, inclusive o Messi, que já era um craque, já era um cara, uma ascendência, mas o Pep Guardiola ajudou ele a chegar num outro nível, num outro patamar. Nesse City, por exemplo, lógico, tem vários excelentes jogadores por posição, mas nenhum grande craque, entendeu? Nenhum grande craque. Não dá pra falar que o, o City tem um, um timaço assim de ter nível de uma seleção. São vários excelentes jogadores, ou jogadores muito bons, que eles jogam no nível de serem, de parecer, sabe, os melhores de todos os tempos, muito por conta do estilo do Guardiola, por conta do modo como o Guardiola arma os seus times e prepara seus jogadores. Inclusive, a gente pode dizer que o Ferguson, por exemplo, teve times melhores do que esse Manchester City do Guardiola. E ele nunca ganhou a Premier League de forma tão acachapante assim. Se a gente for lembrar, os 2 títulos de Premier League durante a época do Ferguson, que foi de uma completa dominância, não foram do Manchester United. Foram do Arsenal, do Wenger, dos Invincibles, e o Chelsea do Mourinho, que foi campeão da Premier League, só tomando 11 gols, uma coisa muito absurda. 11 gols em 38 rodadas. Só sofrendo 11 gols em 38 rodadas. Os times do Manchester United ganharam de forma convincente, mas longe de terem tido essa dominância toda. Muito longe disso. E isso é uma coisa que eu também gostaria de analisar aqui. O que se é preciso para ser considerado o melhor técnico de todos os tempos? O que eu considero? Lógico que você tem que ter títulos, você tem que fazer seus jogadores melhores, você tem que ter um longo tempo de sucesso, vários trabalhos, ou pelo menos um longo período de um trabalho com muito sucesso. Mas ainda, mais do que tudo, você precisa ter um grande legado tático. Eu escolhi aqui alguns nomes
E eu vou explicar para vocês por que comparar eles mais ou menos com o currículo deles, com o currículo do Guardiola, e os trabalhos deles com o trabalho do Guardiola. Começando por um brasileiro, Tele Santana. Tele Santana tem uma grande importância no futebol brasileiro. Tem vários títulos, ele é bicampeão da Libertadores, campeão do Brasileiro com o São Paulo e com o Atlético Mineiro. Mas eu não acho que ele teve uma... Ele não deixou um grande legado tático, digamos. Ele deixou um grande legado ideológico, né? No caso do modo de se pensar futebol, de se idealizar futebol. Mas tático, eu acho que não. Então, o Guardiola ganha dele esses dois aspectos. A outra coisa também, eu acho importante dizer, é preciso ter um time que... O técnico precisa ter treinado um time que você olha e fala, esse time aqui é um dos melhores de todos os tempos. Técnico para ser o melhor técnico de todos os tempos. Ele precisa de um time assim. Outro técnico sul-americano também, Carlos Bianchi. Carlos Bianchi, ele teve uma passagem muito dominante com o Boca Juniors. E antes até com o Vélez Sarsfield, ele é tricampeão da Libertadores com o Boca Juniors, campeão da Libertadores com o Vélez. Apesar de todas as polêmicas de arbitragem, para dizer o mínimo, acho que a gente não pode questionar a dominância desses times do Bianchi. Mas, como eu disse, não tem um grande legado tático do Bianchi, apesar de, claro, ele ter boa tática, ter um bom trabalho tático. É importante dizer que não foi algo que revolucionou, digamos assim, o futebol, ou nem o futebol sul-americano. Outro treinador, o mentor de Guardiola, por assim dizer, o Johan Cruyff. Cruyff, ele tem conquistas importantes, ele foi tetracampeão da La Liga com o Barcelona, ele foi campeão da Recopa Europeia com o Ajax, mas eu acho que a carreira do Cruyff como técnico foi muito curta. E o grande clube dele, né, o grande time dele, que foi aquele Dream Team do Barcelona, ele nunca chegou a ter esse nível de dominância sobre os rivais. E olha que a La Liga, na época do Cruyff no Barcelona, não estava tão estrelada quanto foi na época do Guardiola. E o Cruyff teve grandes jogadores naquele Barcelona também. Teve Romário, teve Laudrup, teve Koeman, teve Stoichkov. Então, acho que não dá pro Cruyff. Outro técnico, grande Nemes do Guardiola, José Mourinho. José Mourinho, ele tem títulos e ele faz vários jogadores ficarem melhores, e ele tem um grande legado tático, né? E tanto que ele e o Guardiola, eles são os grandes responsáveis pela essa revolução do futebol. Acho que é uma coisa muito pouco falada até, sobre essa revolução do futebol entre 2009 e 2010, que depois de 2010 principalmente, o futebol mudou totalmente de cara, virou outra coisa, virou outro esporte. Eu acho que é pouco falado, pouco analisado. A questão é que faltou o time do Mourinho, e outro problema do Mourinho é que todo o trabalho dele, até certo ponto, se autodestrói, por culpa dele mesmo. E ele não poderia ser considerado o melhor técnico dos tempos, porque o Guardiola está sempre batendo nele. Não dá para dizer que ele é melhor que o Guardiola, porque ele sempre perde pro Guardiola. Então, outro técnico, Giovanni Trapattoni, ele tem títulos, tem dominância, ele foi responsável o primeiro trabalho dele foi com a Juventus de Turim, passou 10 anos lá, conquistou 6 títulos italianos, conquistou Champions League, conquistou Recopa Europeia, Copa da UEFA, que era o antigo nome da Liga Europa. E ele tem um grande legado tático, que ele foi um dos percussores do chamado Gioco Italiano, que foi
o que transformou o catenaccio italiano, juntou o catenaccio italiano com certas ideias do futebol total holandês, unindo a marcação, a moda italiana, com maior liberdade de movimento ofensivo. Nem tanto, mas ele é muito importante para isso. Ele tem vitórias, ele conquistou Bundesliga, numa época que não era tão comum, né, um técnico italiano ter um grande trabalho fora da Itália, né? Conquistou, né, conquistou até campeonato português, só não levou a Irlanda para uma Copa do Mundo, que foi roubado descaradamente pela França. Outro técnico que eu gostaria de falar, o Heleno Herrera, um cara muito subestimado, porque ele tem títulos espanhol com o Atlético de Madrid, com o Barcelona, tem campeonato italiano com a Internazionale, tem Champions League com a Internazionale, Champions League na época conhecido como Copa da Europa, e mais importante, ele foi talvez o grande nome do catenaccio. E apesar de a gente não gostar muito desse estilo de jogo, não dá para ignorar a importância que esse estilo de jogo tem, a mudança que ele causou, a importância da defesa, né, que esse time revolucionou. Ele também foi um dos primeiros, pelo menos mais famoso, mais bem sucedido técnico a dar importância. Preparação dos jogadores, concentração, essas coisas de concentração, dieta de jogador, ele foi um dos precursores. Foi um dos primeiros a se atentar à importância dessas questões no desempenho do jogador. Eu acho que ele tem muitos argumentos para ser considerado o melhor técnico de todos os tempos. Mas algumas polêmicas aqui e ali sobre doping, acho que não geram um probleminha no legado dele. Agora, acho que dos várias comparações. O Alex Ferguson, que é um cara que tem título, acho que não tem muito o que falar do Alex Ferguson, por exemplo, no United. Tem como falar o que ele fez no Aberdeen, que ele conquistou a Premier League escocesa, e a gente pode falar campeonato escocês, mas numa época, como sempre, o Rangers e Celtic dominavam. Conquistou o título europeu em cima do Real Madrid, com o Aberdeen. Mas eu não acho que o Ferguson tem um grande legado tático assim, para a gente considerar ele o melhor técnico de todos os tempos. Como eu falei, apesar dele conquistar um caminhão de Premier League, os grandes trabalhos do ponto de vista tático, nesse período dele na Premier League, foram do Wenger e do Mourinho. Acho que ninguém questiona isso. É um cara dominante, mas acho que falta isso. Ele é muito mais um manager do que um técnico, propriamente. E o Rinus Michels. O Michels, ele é talvez responsável na minha cabeça, ele e o Cruyff enquanto jogador, da grande revolução do futebol. Um futebol, basicamente, começou a se tornar outro esporte do que era antes deles. E tem títulos, Eredivisie, tem Champions League, que na época era chamado de Copa da Europa ou Copa dos Campeões Europeus. Tem título no Barcelona e conquistou a Eurocopa e principalmente chegou à final da Copa de 74, que encabeçou toda essa revolução. Mas é importante dizer, por exemplo, o tempo que ele ficou sem títulos. E tem essa coisa do legado, mas é bom lembrar, ele conquistou uma Copa da Europa pelo Ajax, mas aí, logo em seguida ele se transferiu, né, para o Barcelona, e o Ajax continuou ganhando Champions League. Ele só tem dois títulos. As pessoas criticam o Guardiola por ele só ter conquistado o Champions com o Messi. Mas o Messi do Rinus Michels, no caso o Johan Cruyff, o Michels ele só conquistou 2 títulos na carreira dele sem o Cruyff. A Copa da Alemanha, com o Colônia em 83, e a Eurocopa, com a Holanda em 88. Também um grande time da Holanda. Tirando isso, todos os títulos dele foram com o Cruyff. Ou seja, não dá para se criticar o Guardiola por ele
só conquistar Champions League com o Messi e passar a mão no Mitchells por que aconteceu basicamente a mesma coisa e pior, porque ele não conquistou nem um título de liga sem o seu pupilo, né, sem o seu craque. Muita gente critica o Guardiola também por esse deslize que alguns times dele têm, né, entregar na Champions League, principalmente, né, como contra o Real Madrid, entregar uma classificação já conquistada. Mas é importante dizer que todo técnico teve isso. Ferguson teve isso, Mourinho teve isso, Trapattoni teve isso, Tele Santana. Todo técnico tem algum momento que as equipes dele perdem a cabeça. Todo técnico. E acho que a gente não pode penalizar o Guardiola por conta disso. Voltando no assunto que eu disse antes, eu considero que vários times do Ferguson, inclusive, eram melhores no quesito de talento do que esse Manchester City. Acho que talvez hoje, pra gente que é mais novo, não tenha essa noção, mas Beckham, Rooney, Scholes, Giggs é um dos melhores quartetos de meio de campo de todos os tempos. Dos melhores grupos de meio de campo de todos os tempos. E teve outros jogadores. O outro time, para ir para um outro time do Ferguson, para ir para o mais recente, o Manchester United do Cristiano Ronaldo, 2008. É um timaço. Eu acho que por talento, se a gente for olhar por crise de talento, é melhor do que esse Manchester City. Até porque só o Cristiano Ronaldo não tem um jogador. O Cristiano Ronaldo de 2008 não tem um jogador do City atualmente que chegue perto, chegue aos pés, que era o Cristiano Ronaldo ali. E mesmo assim, o Ferguson não conseguiu fazer com esse time, apesar de muito vencedor, não conseguiu ter a mesma dominância que o Manchester City do Guardiola tem. Então, não é como se o Ferguson passou a carreira inteira só treinando uns qualquer ali. Ele ganhou uns títulos de Premier League ali no final, basicamente com uns qualquer ali e um outro grande jogador. Mas ele passou muito tempo com um grande time, com jogadores a nível world class. E nunca conquistou o título de forma tão dominante. Também tem só apenas duas Champions League também. Uma em 99 e outra em 2008. Tem eliminação em primeira fase, tem várias questões. Muita gente fala, né, que considera o Ferguson o melhor técnico de todos os tempos, mas não teve a mesma dominância do Manchester City do Guardiola, não teve o mesmo sucesso, também decepcionou várias vezes na Champions também, apesar desses dois títulos. E voltando a falar em Champions, o maior ganhador tem quatro Champions League, que é o Ancelotti. Tirando isso, todo mundo tem um ou dois. Raríssimo um técnico tem mais de dois. Raríssimo. E o Guardiola ainda é novo. Ele pode conquistar, a partir da temporada que vem, umas 3 Champions League seguidas. Então, eu acho que todo o trabalho do Guardiola, e acho que principalmente com esse Manchester City, a forma como ele conseguiu transformar esse time, um time absolutamente dominante, absolutamente poderoso, absolutamente quase impossível de ganhar numa disputa de pontos corridos. Eu acho que isso já configura ele, já coloca ele como o melhor técnico de todos os tempos. O legado tático que ele está deixando, a importância dele para duas grandes revoluções do futebol moderno dos últimos 25, 30 anos, talvez as maiores revoluções do futebol desde 74, com a Laranja Mecânica, foram encabeçadas pelo Guardiola. E eu acho que essas eliminações na Champions, esses deslizes, você não podem tirar da nossa cabeça isso. A importância do Guardiola para o futebol moderno, historicamente, futebol histórico. E eu acho que o seu lugar como maior técnico de todos os tempos, para mim,
particularmente inquestionável. Se concorda, se discorda, se diga aí nos comentários. De novo, eu peço, por favor, se inscreva no canal. Isso ajuda, dá um like, isso ajuda a chegar a mais pessoas. E é isso. Até a próxima. Tá vindo coisa boa aí, mais conteúdo. Então peço para vocês, se inscrevam aí. Muita gente assiste, não é inscrito, não se inscreve. Então, poxa, se você assistiu isso tudo, né, quase meia hora de eu falando aqui, por favor, dá um like aí, se inscreve no canal, se puder compartilhar nas redes sociais. É isso. Então, valeu, obrigado.